que a gente dá crédito no imobiliário? Primeiro olha o projeto, primeiro olha o ativo imobiliário, primeiro olha o imóvel, primeiro olha os recebíveis, com garantia da empresa. Não fique apenas olhando dividendos, você tem que entender qual que é o risco dos ativos que estão naqueles fundos. Eu não tenho dúvida que os fundos de recebíveis sempre irão pagar um yield melhor que os fundos de tijolo, porque os fundos de tijolo têm um play um pouco diferente. Acho que o fundo de recebível, o grande play é carrego. E aí, cara, é difícil ganhar de um carrego de fundo em CDI. Por isso que a gente está começando a nossa tese de tijolo com laje comercial, porque é onde a gente acredita que tem o maior upside no lado da receita, entendeu? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Tijolo por Tijolo. Hoje eu tô com Alessandro Vedrossi e Carol Sampaio da Valora, dois ícones aí do mercado imobiliário. A Carol com certeza é uma das RIs mais famosas do mercado. Agora com a Valora despontando aí, Não só crescendo. mais famosos, mas mais felizes que trabalham Com com a gente na certeza. Valora, né, Carol? Com certeza. Como é que não fica feliz Não também, é? né? A Valora indo super bem aí, ano após ano. Mas, bom, boa tarde aí a todos, bem-vindos a mais um episódio. Antes da gente começar esse papo, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem e deixar aí suas sugestões para os nossos podcasts. Mas, bom, pessoal, obrigado aí pela presença. E já começando, pedindo para vocês se apresentarem, principalmente você, Vedrossi, aí o gênio por trás dos fundos. Quem é o Alessandro Vedrossi? Como surgiu a Valora? Se apresentem aí pro pessoal. Bom, na verdade, quem está por trás dos fundos não é só o Vedrossi, a gente tem uma equipe grande. No imobiliário hoje somos em 25 pessoas, isso aqui é um trabalho em equipe grande, né? Mas falar rapidinho de mim aqui, quer dizer, eu sou, em teoria, engenheiro civil, sou politécnico, tenho mestrado pela Poli, a Poli tem uma área de real estate lá grande, fiz mestrado logo que eu terminei, né, a faculdade. Trabalhei no mercado imobiliário a vida inteira, investimentos, já fui incorporador, financiamento, trabalhei no que foi a maior securitizadora imobiliária do mundo, que era do Grupo General Motors, fiquei 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos no México. Escrevi, para você ter ideia, minha dissertação de mestrado foi sobre securitização de recebíveis imobiliários em 2001. Então, na época, as coisas eram meio novas aqui. Então, cara, acho que é o que eu sei fazer da vida, né? Então, esse aqui é meu 31º ano de mercado. Não pinto o meu cabelo, embora eu tava viajando com as minhas filhas, elas ficaram me sacaneando porque eu tô ficando careca e já tenho os cabelos brancos aqui. Mas é isso, tô na Valora, na verdade, desde 2016. Pegorini, meu sócio que fundou a Valora, hoje nosso CEO, fundou a Valora em 2005, a gente virou uma gestora independente em 2009. Eu entrei junto com o Varandas, que você conhece também, gente, tá? O Varandas tá comigo, cara, a gente trabalha junto desde 2006, pra você ter ideia. Trabalhamos junto na DMAC, depois quando eu fui pra Brookfield eu trouxe ele pra trabalhar comigo. E aí no dia que eu saí da Brookfield, no dia seguinte a gente tava almoçando e ele falou, Vedrossi, vamos montar um negócio juntos nós dois. E foi isso que a gente fez. E demos aí muita sorte, eu acho que tem sorte quem trabalha muito, né? Demos muita sorte de poder encontrar sócios espetaculares. Então a gente tem uma sociedade na Valora aí, poxa, sabe, um ambiente de trabalho muito legal. Então eu agradeço aí todos os dias, porque ter sócio não é fácil, né? Então eu agradeço todos os dias os sócios que eu tenho, sem dúvida. Quer falar de você, dona Caroline? Vamos lá. Bom, prazer, pessoal. Eu sou a Carol, para quem não conhece, sou RI de fundos listados e certificados na Valora. Eu comecei no mercado junto com a crise do subprime, então entrei já... Exatamente, entrei junto com a crise em 2008, né? Passei por diversas casas aí que acredito que vocês conheçam, né? Passei pela Schroders, passei pela BRZ Investimentos, a XP, fiquei 3 anos na XP, né? A gente deu início à área de clientes institucionais, né? Que hoje fica embaixo do banco de atacado. Depois eu passei pela Mauá e cheguei na Valora em 2021, né? E aí a gente tem feito um trabalho bem bacana, né, junto ao varejo, então a gente está desenvolvendo cada vez mais, né. Minha experiência com o varejo também não é tão grande, né, eu comecei com o varejo, na verdade, na Mauá, né, porque eu sempre fui RI de clientes institucionais, então participando ali do contato com as fundações e os regimes próprios de previdência.
Tá? Então, o varejo entrou na minha vida aí em 2019, mas é o que eu mais gosto hoje em dia. E Os outros desde clientes então a gente que tem não te me infernizado. escutam. É Né? natural para ela, Tem poxa, eu falo isso nada, para ela. tem nada. Não poderia ser melhor. Eu gosto bastante. Eu gosto Bom. bastante. Que bom. Gosto Bom, porque é bastante. muita gente enchendo o saco. Mas faz parte, né? A gente tá aí para isso. Não é só captar, né? Tem que Com certeza. estar à disposição, né? Isso aí é uma coisa importante, né? Tem muita gente que Exatamente. aparece só quando quer captar, né? Você sabe que eu acho que a gente é bem quisto pela base, Com certeza. né? E a realidade é que a gente valoriza demais a base, né? E não é que a gente valoriza da boca para fora, né? Você sabe que outro dia eu tava... Sei lá, a gente fez um almoço aí com uma turma, daí a pessoa começou a falar, pô, Vedrossi, pô, vocês são uns caras legais. Eu falei, não, na verdade, cara, é que eu estudei teatro. Então, pô, eu venho aqui, cara, é mentira. Eu chego em casa depois e falo, meu Deus, eu tive que aguentar esses caras, entendeu? Não dá. Então, você é ou você não é, né? Não tem Exato. muito o que fazer. É isso. Você tava junto, né? Você Não, não ouviu nesse, essa. não, É. esse não. Falei, não, pô, foi isso que eu fiz. Então, por isso, pô. Tá tudo mentira que eu tô fazendo, né? Mas, cara, não tem jeito. Então, assim, eu acho que a gente dá um valor grande pra base, a gente sabe a importância. E, pô, assim, N coisas. Eu lembro que quantas vezes eu não fui questionado sobre custos de distribuição, entendeu? E, cara, meu posicionamento sempre foi, olha, gente, isso aqui é um trabalho importante, a gente sabe da importância do trabalho, isso tem que ser remunerado de maneira correta, entendeu? Com certeza. Então, assim, de novo, isso é natural e é uma preocupação enorme nossa, né? Então, foco bastante do meu tempo é fazer RI, obviamente a Carol tá 100% no RI, mas, assim, parte importante do meu trabalho também é poder dar suporte, a gente sim... Não, é importante, porque, cara, no final do dia a gente tá aqui para isso, né? Hoje a gente tem mais de 600 mil cotistas, o que é muito legal, porque eu olho isso, se eu não me engano, hoje são 2 milhões e talvez 400, 2 milhões e meio que tem fundos imobiliários. Uhum. Um a cada 4 pessoas tem fundos imobiliários, se um fundo imobiliário valora, sabe? Exato. Quer dizer, é uma coisa excepcional. Mas se me perguntasse há 5 anos atrás eu poderia ter essa imagem na minha cabeça, eu não teria. A gente tava falando com o Carrasco da XP Asset, ele tava falando da MXRF, que é 1 a cada 2, né? É E vocês isso. 1 a cada 4. Pensar Exatamente. que, pô, a XP Asset tem toda a XP ali por trás, vocês são uma casa independente que já alcançaram esse nível que é Não, então assim, impressionante, não, né? e de novo, né, pra mim, um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Com certeza. Não, então acho que é um pouco isso, acho que isso é fruto, sim, da nossa preocupação, né, e a gente sabe que no final do dia, quem é nosso chefe aqui são os cotistas, né, quer dizer, eu posso tomar, vamos lá, eu acho assim, quem tem 600 mil cotistas não vai conseguir agradar a todos ao mesmo tempo, Se certo? tivesse 20, não ia conseguir. Não, então. Então é óbvio que sempre vai ter um que vai reclamar, que não vai gostar, etc. Agora, inação do nosso lado vocês não vão ter. Isso eu posso garantir, né? Então a gente vai decidir, a gente vai fazer e sempre pensando no que a gente acredita que é melhor para o cotista. A gente pode errar, a gente pode ter alguém que discorde, né? Sim. Mas a tônica na nossa cabeça é essa e de novo, né? Quer dizer, a Carol, a gente tá trabalhando junto há quase 3 anos, né, Carol? 2 anos e meio. Ela sabe, assim, isso é uma coisa para mim é diário, essa preocupação, né? Então, e é legítimo, acho por isso que acho que funciona, né? Sim. Não, e tem dado certo, né? Que o resultado dos fundos falam por si só, né? Os fundos têm performado muito bem. Exatamente, né? No final do dia, acho que os fundos têm performado bem, e sempre que a gente pensa em novas ofertas, ou a gente pensa, né, em como crescer, a gente sempre também tá com isso na cabeça em relação aos cotistas. Então, de novo, acho que esse sucesso aí desse crescimento, né, quer dizer, hoje a gente como Valora, a gente está com 15 bi e meio sob gestão, no imobiliário é 4,5, né? Pra você ter ideia, a gente acabou 2022 no imobiliário, a gente estava um pouquinho antes de 3 bi, né? Então a gente 50%. cresceu 50%, né? E ainda, né, tem mais coisa a vir ainda no final do ano. Com certeza. Então assim, eu de novo, acho que isso é fruto de muito suor, né? Sangue, suor e lágrimas. Exatamente. E de um bom time. Não, e do Com bom certeza. time, porque assim, foi no começo o que eu falei, assim, eu acho que a gente tem um time super comprometido, um time que conhece bastante o negócio, o mercado, e de novo, acho que todo mundo com a mesma visão aí de trabalhar para os nossos cotistas, acho que esse é o importante. Exatamente.
Se você não amarrar minha mão, eu não paro de falar, tá? Não, tranquilo. É assim que a gente gosta. Bom, mas já aproveitando que você fez o gancho, falando do imobiliário, quais são as outras estratégias que vocês têm além do imobiliário? Bom, vamos lá. Hoje a gente tá com... Quer falar? Quer que eu fale? Não, a gente tem a renda fixa, né? Que são os fundos abertos, tem os fundos de previdência também, que estão englobados dentro da mesma área. Tem em torno ali de 5 bi, tá? A gente tem a parte dos estruturados, que tem 2 bi, que são os FDICs, tá? O agro tem 1 bi e meio. O imóvel, como o Vedroso falou, tá com 4,5, tá? Infraestrutura tá com uns 400, quase 500, tá? E a gente tem uma área que é mais antiga, que são fundos que vão... Na verdade, é um fundo hoje de private de equity private antigo, equity, de 2 exato. bi, mas esse é um fundo que a gente não capta, tá Exato. meio que dormente lá. Mas é 2 bi no PL, né? Então... Mas assim, no final do dia, quando a gente olha o agro, obviamente, nosso carro-chefe é o Vegia, né? No infra, a gente tem o Vegie, que é o CETIPado, Exato. né? Que já está com 270 E milhões. no imóvel a gente tem... E aí no imóvel a gente tem uma gama maior de produtos, mas obviamente os mais conhecidos são o Vegir, Vegip, VGHF, e agora a gente lançou o Premium, né? O VGPR. Que é o VGPR, apelidado. que é um VGHF um pouco mais turbinado, CETIPado, entendeu? Essa foi a estratégia aí. E agora a gente tá esperando o tijolo aí, que saiu algumas notícias, enfim. Saiu, né? Na verdade, a gente fechou aí a compra de um portfólio que tá no BC Fund, né? Um portfólio que eu achei uma característica muito legal, porque tem um prédio muito legal que é a Cidade Jardim, que é Itaim, né? AAA. Sim. Tem um prédio que eu enxergo um potencial de valorização enorme, que é o Brazilian Financial Center, o BFC, porque... Ele é frente paulista, fundo São Carlos do Pinhal, de frente para o Cidade Matarazzo, que é onde está o Hotel Rosewood, onde vai ter... Bom, eu tenho 3 filhos, na verdade, uma filha de 19, uma de 16 e tem um filho de 14. Então, não sei se você ouviu falar da Farfetch. Você conhece a Farfetch? É quem tem... Você conhece, roupa né, Carol? de luxo. Vai ter a primeira loja no Brasil. Homem normalmente não conhece Farfetch. Aliás, é a primeira loja no mundo, Não, né? então, vai ser a primeira loja física da Farfetch. Vai ser no Cidade de Matarazzo. E a gente, na verdade, está financiando esse final de obra, que não é tão final, que é bastante dinheiro, mas a gente está sendo investidor âncora lá para financiar esse projeto. Então a gente conhece bem a região. E esse projeto de crédito aí tá onde? Tá em qual fundo? Esse projeto de crédito é IPCA, ele tá no VGIP, no VGHF e no VGPR. Pô, legal, né? aí pros cotistas saberem. Bem legal. Então, assim, na verdade, então a gente conhece bem. Então, assim, esse Brasília BFC, né, tá de frente para onde vai ficar lá o Soho House, na verdade. Então, putz, assim, eu tô muito animado com a região. E ali a gente tem outros 2 prédios, que um é alugado para Volkswagen, que é um prédio monousuário, e o outro tá com o Banco Pan e Banco GM. Então, assim, acho que é um portfólio muito interessante, né? E vamos lá, né? Eu acho, até comentei isso algumas vezes, né? A verdade é a seguinte, quando tá bom para comprar imóvel, é o momento que tá ruim para você levantar dinheiro. É isso. A verdade é que quando é bom para levantar dinheiro, tá ruim para comprar imóvel porque tá caro. Exatamente. Então eu acho que a gente conseguiu uma estrutura de aquisição onde a quantidade de dinheiro inicial não é tão grande. Eu acho que a gente tem uma capilaridade, assim, graças a esse, né, sangue, suor e lágrimas aí, em termos de captação boa. Então, estou muito confiante. Então, a gente vai colocar essa operação de pé, acho que ao longo aí dos próximos meses aí. Então, acho que essa é a ideia. E sim, quer dizer, tijolo foi algo que a gente sempre quis fazer. A gente não tinha encontrado ainda o melhor momento de fazer. Acho que agora a gente encontrou o melhor momento de fazer. Não, agora realmente é um momento bem interessante, né? Você pega a queda de juros, enfim. É isso. Eu acho que, vamos lá, o mercado hoje de captação, algumas, de novo, você está mais nas ofertas do que eu aí, mas né, tem tido boas captações. Tijolo ainda está indo, né? Começando agora, né? Teve a Capitânia com o shopping. Exatamente. Tá voltando aos pouquinhos. Só que você sabe que você sair com uma ofertona de laje não é uma coisa tão óbvia, Não. né? Então, por isso que a gente enxerga que é um momento da gente conseguir comprar o que, na minha visão, é um
barato. É aquela frase, né? Comprem aos sons dos canhões e vendam aos sons dos violinos. É isso. Quando tá todo mundo desesperado, Eu não é hora sabia de que o jeito era vender. poeta. Pô, essa Pô, parte a cara, gente mas não... essa frase quem fala bastante é o Caio, lá da nossa equipe de alocação, Ah, legal, enfim. Mas é legal. uma frase famosa do investidor antigo, eu não Boa. lembro agora quem é. É. Mas, pô, é uma frase bem legal e reflete muita verdade, Mas é né? isso mesmo. Reflete muita verdade. Bom, mas, enfim, voltando aqui, só para um ponto que eu acho que é interessante a gente matar logo no começo. Eventos de crédito em 2023 não faltou, né? Não, E né? você tem uma carteira de crédito bem extensa. Como é que vocês avaliam um FII de recebível e como que vocês conseguem proteger o investidor? Primeiro separando assim, a Valora, a gente é muito conhecido como sendo uma casa de crédito, né? Então a gente respira crédito o dia inteiro, né? Diria para você que talvez, sei lá, 80% do nosso AUM, talvez mais, 85%, seja crédito, né? Então isso eu estou falando não só do imobiliário, eu estou falando como um todo, né? Colocando uma lupa no portfólio imobiliário, dos 4 bi e meio, 3 bi e 100 é crédito. Tá? Então hoje eu tenho 3 bi e 100 de crédito, que é basicamente CRIs. Uhum. Tenho lá mais ou menos uns 900 milhões de fundos imobiliários, que aí eu também tenho fundos de crédito dentro desses, mas vamos Sim. olhar Vamos crédito olhar como... direto, né? Aí eu tenho mais ou menos 100 milhões de equity, direto em projetos. Eu tenho mais uns 30, 40, 50 milhões de ações, que está no VGHF, alguma coisa no VGPR. E tem alguma coisa de tijolo que veio com a Mogno. Tá? Certo. Então, desses 3 bi 100 de crédito aí imobiliário, eu estou falando de mais ou menos 120 operações. Tá bom? Mas para todo mundo ter um panorama. Né? Agora, a Valora como um todo, eu diria para você que o nosso book de crédito deve ser da ordem de 11, 12 bilhões. Tá bom? Vamos lá, eu só vou separar e vou falar pelo crédito imobiliário, assim, né? De novo, eu estou no mercado há muito tempo. Eu acho que para você fazer bem crédito imobiliário, é importante que você conheça bem o mercado imobiliário. Né? Acho que o mercado imobiliário ele tem uma necessidade, para você fazer bem crédito, de uma especialização muito grande no setor. Né? Certo. Diferente Então, do acho que corporativo convencional. diferente de um corporativo convencional. E por quê? E aí também é o seguinte, né? Eu sempre falo que a nossa maneira de dar crédito é uma visão inversa do que, por exemplo, fazem os bancos. Como é que banco normalmente dá crédito? Ele dá crédito para a empresa A com um projeto em garantia, ou com um imóvel em garantia, ou com uma carteira de recebíveis em garantia. Né? Então, primeiro ele olha a empresa. Né? Como é que a gente dá crédito no imobiliário? Primeiro olha o projeto, primeiro olha o ativo imobiliário, primeiro olha o imóvel, primeiro olha os recebíveis, com garantia da empresa. Então, é uma visão, inversa. é uma lógica inversa. Né? E para que eu possa fazer isso, é necessário que você precise, você tenha um conhecimento profundo, né, do ativo imobiliário. Né? E por isso que eu sou bem tranquilo em primeiro fazer equity em projetos imobiliários e segundo em ter estratégia de tijolo, porque a gente tem esse conhecimento lá dentro. E eu acho que por isso que a gente faz bem crédito. Né? Por que a gente começou pelo crédito? Começou pelo crédito lá atrás, porque como a Valora tinha um grande histórico de crédito, era mais fácil vender essa tese. E, poxa, as coisas foram indo e a gente foi super disciplinado. Em vez de querer abrir N frentes ao mesmo tempo, a gente focou. Então foi lá primeiro, fizemos um fundinho, que é o ER1, que provavelmente você nem conhece, que era um fundo de 50 milhões, só fazia crédito com garantia de estoque pronto em CDI para incorporador em São Paulo. Tipo assim, a caixinha... Super específico. Exatamente. Depois veio o VGIR, né? Daí a gente cresceu o VGIR, daí veio a oportunidade de fazer o VGIP, depois veio o VGHF, a gente já começou a trazer coisas... Né? Para quem não sabe, o VGIR e VGIP são fundos, eu sempre falo, puro sangue, CRI só faz crédito, um faz CDI, que é o VGIR, VGIP faz inflação. Quando a gente foi para o VGHF, eu compro fundo imobiliário, eu compro ações, eu faço crédito, eu faço FDIC, eu tenho um monte de coisa lá dentro. Né? Então a gente foi diversificando mais. Né? Mas eu acho que para você fazer bem crédito, você precisa conhecer bem a parte do equity, tem que conhecer bem o setor. Né? De novo, assim, e o nosso time, você pega o Varandas, que toca era comigo, tá há quase 20 anos no mercado. O Renato Ventura, que tá com a gente, que hoje é responsável por originação. Bom, o Renato já passou dos 60, então o Renato tá no mercado há mais tempo que eu.
O Gualhardi, o LG, que trabalha com a gente, está olhando agora a nossa tese de tijolo, já está no mercado também há 30 anos. Né? Então, muitos dos nossos analistas são caras que vieram de incorporadores, de loteadores, ou às vezes de gestoras que estavam focadas no segmento imobiliário. Então, assim, a gente tem um time que respira mercado imobiliário a vida inteira. Né? Então, isso é muito importante. Né? Porque a maneira que a gente faz é justamente olhar o projeto. Eu sempre cito esse caso, né? Eu preciso até rever minha visão de BRF hoje, mas na época minha visão de BRF era boa de crédito, tá? Eu não sei como é que é hoje, para ser bem sincero, mas na época era muito boa. E veio uma operação para BRF de 10 anos, com garantia de um galpão. Era no interior do Nordeste, era um galpão refrigerado, uma coisa muito específica. O aluguel era completamente fora de mercado, caro, e ainda tinha step-up, ou seja, o aluguel aumentava ao longo do tempo. A gente deu bola preta, né? Porque eu sempre falo o seguinte, em 10 anos, eu não sei nem se a Apple vai estar viva. É só você olhar para trás, quantas empresas que eram famosíssimas. BlackBerry, pô. Você sabe que eu tenho BlackBerry desde lá de trás. Sim. E, cara, eu nunca queria ter iPhone, não. Eu tinha BlackBerry. Hoje, pelo amor de Deus, né, não dá nem pra chegar perto do BlackBerry. Mas você pensa N coisas, né? HP, ou Kodak, ou sei lá o que, entendeu? Então, daqui 10 anos eu não sei nem se a Apple vai estar viva, então quiçá a BRF. Então, quando você faz um crédito muito longo, de novo, aí sou eu, Vedrossi, minha visão. Cara, o prédio, sabe o prédio do Garantia, do ex-banco Garantia? O nosso escritório da Valora, o anterior, a gente olhava o prédio. Cara, esse prédio tá lá há 30 anos, continua sendo um prédio na Faria Lima bom, entendeu? Sim. Pode não ser o auge, o AAA, mas ele continua sendo bom. Então ele vai ter valor. E ele continua na Faria Lima, que o aluguel que não vai mudar de absurdo, lugar. Né? A Faria Lima não anda, né? Não. Ela vai continuar lá. Então, só fica mais cara. Qual que é meu ponto? Né? Então, para você fazer crédito longo, se você tiver um imóvel, né, que seja bom, bem localizado, em garantia, faz sentido fazer. Entendeu? Então, esse é o driver na nossa cabeça. Né? Então, falando um pouquinho dos eventos de crédito do ano, porque o ano é um ano que a gente fala que não vai acabar nunca. Não. Vai acabar a gente vai começar 2024, 2023 vai estar ainda. Ou seja, né? tá ruim pro pessoal de crédito, imagina pro multimercado, né? Não, pois tá não, tendo o exatamente. pior ano Nossa, desde 2008. Pois é, mas você teve lá evento Americanas, que a gente teve, não nos fundos imobiliários, mas a gente valora na carteira, pouca coisa mais tivemos. Teve evento Light, né? E aí tiveram alguns eventos. Então, o que aconteceu também, né? CDI bastante alto, acabou pressionando o balanço das companhias, né? Bastante alto há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Mas aí, de novo, né? Você tem ideia, dos 120, 130 operações que a gente tem no imobiliário, a gente teve um problema de crédito numa operação que está num FDIC que não está nos fundos listados. Nossa. Entendeu? E é um negócio que a operação total significa alguma coisa como talvez, vou fazer uma conta aqui, menos de 1% do portfólio, talvez 0,6%, e algo que talvez possa perder alguma coisa da ordem de 5% a 10%. Ou seja, no final do dia, no portfólio, não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, 10% de menos de 1%. Exatamente. Nada. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente já está num processo, a gente já fez um pedaço da ação em pagamento, já está executando e tal. Então, assim, agora, por quê? Né? Porque nasceu direito, né? A gente tem uma preocupação muito grande no nascedouro das operações, né? A gente, na época de Brookfield, eu e o Varandas, a gente teve que executar uma carteira de pessoa física, porque antigamente as incorporadoras davam crédito direto, né? Vendiam a prazo. A gente chegou a executar mais de 200 milhões de reais de alienação fiduciária com gente morando dentro. A gente comprou caminhãozinho para fazer mudança. Assim, eu não tenho orgulho de falar isso. Sim. Mas a gente viveu, né? A gente sabe como fazer. Então, a gente é muito preocupado com a maneira que você estrutura as operações, a gente é muito preocupado com a maneira que você formaliza as operações. Então, a coisa tem que nascer direito, né? Então, acho que a melhor maneira de você se precaver, né? Obviamente que, alguém poderia imaginar o Covid? Não. Zero, né? Ou uma fraude, como foi o caso de Americanas. Ou uma fraude, mas aí tem algumas questões. Primeiro, o nosso portfólio, ele é muito concentrado no residencial. O residencial, é claro que ele está inserido no ambiente macro, mas ele é muito
levado pelo que é um micro. Eu sempre Uhum. falo o seguinte, uma coisa é um apartamento de 2 dormitórios no Itaim, outra coisa é aquele elefante branco de 4 dormitórios no Guarujá. Né? É Porque isso. você não aluga nem pelo condomínio, É. entendeu? Então ninguém quer. Né? Então isso é muito importante. Claro, você pensaria, pô, os shoppings, todos os shoppings fecharam ao mesmo tempo. Verdade. Porém, se você olhar, olha como é que tá o Shopping Morumbi, o Shopping Guatemi, olha como é que tá o West Plaza, o Plaza Sim. Sul, entendeu? Então, assim, você pega os caras top, que são super bem consolidados, e os caras, né? Então, essa é a questão. Então, É igual a laje na aquela Faria tradução... Lima e a laje lá em Exatamente. Alphaville. Exatamente. 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 Ou na Chucre Zaidan, Exato. né? Então, eu acho que no final do dia esse é o ponto mais relevante na minha cabeça. Né? Primeiro é você nascer direito com as operações, ou seja, quando a gente faz uma operação de 5, 6, 7, 10 anos, não importa, a gente toma uma decisão de crédito por esse período. Sim. Eu sei de muitos pares de mercado que falam assim, eu vou fazer aqui e depois de 6 meses eu vendo. Ou Uhum. seja, o cara não tem... Só Né? quer alongar duration Cara, é o e seguinte, desovar. eu casei com a operação. Claro que eu posso vender amanhã, Sim, mas eu preciso ter uma visão de crédito e estar tranquilo que esse negócio não vai dar problema. sim. Entendeu? Outra coisa que é fundamental, gente, é o seguinte. Quando você fala de operações de CRI, mercado imobiliário, crédito estruturado, isso aqui não é uma debenture de uma empresa grande de capital aberto, que você olha o balanço da empresa a cada 6 meses e está tudo certo. Né? Isso exige um acompanhamento próximo, constante. Né? Então a gente hoje dentro de casa tem um controle operacional que reporta direto para o Varandas. O Paulo, esse controle tem 5 analistas, cara, que a gente analisa as operações, acompanha as operações semanalmente. Literalmente na obra. Assim, seja obra, seja carteira pronta, Sim, seja estoque, não importa, né? Porque a gente tem de tudo, seja o sim. terreno. Então a gente sabe o que acontece na ponta. E a gente cria planos de ação para justamente nos precaver de problemas futuros. Né? Então, acho que esse é o ponto. A gente está sempre, né, na frente buscando resolver. Eu lembro que uma vez a gente estava num comitê de acompanhamento, aí o nosso diretor de risco e compliance falou assim, poxa, mas vem cá, galera, por que vocês estão discutindo esse caso? Porque era para o cara ter amortizado 20%, ele já amortizou 35%, Sim. a próxima amortização é daqui 6 meses, e o que vocês estão discutindo? Eu falei, justamente por isso, eu não quero daqui 6 meses ter problema. É, Então eu estou montando um plano de ação agora, é isso. porque eu acho que esse cara daqui 6 meses talvez possa ter problema. Então vamos começar a trabalhar já para buscar um caminho para que o cara não tenha problema. Né? Então a gente é muito ativo nesse trabalho. Né? E até por isso, de alguma maneira, a gente separou aqui. Né? Obviamente, eu e o Varanda a gente toca o negócio junto, mas assim, ele cuida da parte de originação, toda a parte de monitoramento e acompanhamento está com ele. Né? E agora e essas estratégias de equity também tem muito acompanhamento, estão mais próximos dele. Uhum. Né? E a parte de tijolo agora também vai ficar mais próxima dele. Óbvio que eu também estou junto. Mas por que isso? Né? Justamente porque do outro lado tem toda a parte de alocação, né? Toda a discussão de RI, certo? Sim. Toda a parte de estruturação, que é super importante. Então, essa parte que olho mais eu. Né? Burocrático pra Não, e a caramba. parte de estruturação, o Vitor que tá com o nosso time, hoje ele toca sozinho, no começo eu que fazia isso, até pelo meu histórico e tal. Uhum. Mas assim, o ponto importante, né, é você ter pessoas sêniores, alinhadas, com foco nessa questão do acompanhamento. Né? Então, isso para mim é fundamental. Né? Eu vejo, às vezes, outras gestoras que tem um time lá, tem fundo de CRI e tal, qual é o seu tamanho do seu time? 3 pessoas, 4 pessoas. Assim, cara, eu não Possível. dormiria. É. Né? De novo, não é uma discussão de ser certo ou errado, é uma discussão da maneira que a gente acredita. Pô. Beleza, mas e olhando assim do ponto de vista do investidor? O cara foi lá, abriu a lâmina lá de um fundo, um relatório, como é que ele identifica se aquele fundo tem uma qualidade ou tem um problema, tem algum tipo de operação que você particularmente não faz, acha que o risco é muito alto? Vou dar um exemplo, tipo multipropriedade ou loteamentos, ou é mais região. O que você acha que dá algumas dicas ali que a gente viu não só em americanos nos corporativos, mas em outros fundos aí imobiliários que despencaram. A gente tá falando de quedas aí de 70%, 80%. Sim. Como é que o cara faz para tentar evitar esses problemas? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é que o mercado de fundos imobiliários é um mercado que tem muita informação disponível
para o investidor. Uhum. Tanto vocês, né, como assessores, acabam gerando conteúdo e etc. Mas existem, né, influencers ou analistas e etc. Então existe muita coisa disponível, sem falar nos relatórios de gestão, que eu acho que, pô, é estado da arte em termos de nível de informação. Né? Uhum. É engraçado, né, Carol? Às vezes a gente vira e mexe e recebe indagações ou reclamações de cotista. Não, por que que vocês têm esse CRI que paga CDI mais 1,5? Eu falo assim, pô, esse cara tem o dinheiro dele no Itaú. Sim. Num fundo, ele não tem ideia o que está dentro do fundo lá, e como a gente dá a informação, ele fica questionando. Não, né? Os fundos abertos, por exemplo, tem um delay para Delay de poder. 3 De meses. 3 meses para poder mostrar a carteira na Enquanto a CVM. gente dá a informação, Não, e se né? você compara a lâmina de um fundo aberto com a lâmina de Não. um É FII, incomparável. meu Deus do Não, céu, então- é 2 páginas versus Então, 15. Exatamente. É Então, qual que é o meu exatamente ponto? Vamos lá. Eu acho que quando é tijolo, é um pouco mais fácil, cara, né? De novo, Entender. qual que é a diferença do Shopping Morumbi pro Plaza Sul, caramba? Né? É Qual que é a isso. diferença do prédio na Faria Lima? Não sei que seja ruim, mas o outro tem que pagar mais, né? Sim, com Você certeza. concorda? Porque com mais certeza. risco, mais retorno. É igual no crédito. Quanto maior mais o risco risco, de crédito, mais maior o retorno. Exato. Certo? Exatamente. Agora, vamos lá. Eu acho que você consegue sim separar o que são os caras mais high yield, né? Os caras que fazem loteamento não performado, multipropriedade não performada. Não é que eu desgoste disso, eu não faço, Uhum. porque eu acho que é mal precificado no Brasil. Ponto. Sim. Então, qual que é a minha visão, né? O high grade, que a gente faz pouco, é aquele cara que é mais o KNCR, por exemplo, Sim. que os papéis lá pagam 50 a 100 bips acima da bola, ou 50 a 100 acima do CDI, Uhum. e a gente tá mais no que eu chamo de mid-risk. Mas qual que é o meu ponto, né? Uma empresa high grade, que paga 100 bips, né? A NTNB tá 5,60 agora, 5,70, ele vai pagar 6,70. É isso. Quando a NTNB tiver 3, ele vai pagar 4 mais IPCA. É o Certo? cara que o dividendo vai estar ali no 100% do Não, mas CDI. qual que é o meu ponto? O high yield é o seguinte, a NTNB tá 4, é 12, a NTNB tá 7, tá 12, é tudo 12. Não tem prêmio. Então é um negócio que eu acho que é mal precificado, por isso que a gente não gosta de fazer, né? Então o que eu acho que o investidor tem que tentar compreender? Primeiro, né, ter essa regra na cabeça, olha, quanto mais risco, você tem que ter mais retorno, né? Outra coisa, não fique, né, apenas olhando dividendos, você tem que entender qual que é o risco, né, dos ativos que estão naqueles fundos. Como é que você faz isso? Lendo o relatório gerencial, entendendo o tipo de operação, né, entendendo as regiões, né, um pouco disso que você está dizendo, né? Gente, vamos lá, é natural que uma empresa menor que faça desenvolvimento no Nordeste pague mais juros do que uma empresa grande que faça dentro da cidade de São Paulo. Isso não é bairrismo, né? É natural que seja assim. Mesmo porque a garantia é mais líquida. Mais líquida, esse é o ponto, né? Então, eu acho que hoje as pessoas sim conseguem, né, com a ajuda do seu assessor de investimentos, que é muito importante, com a ajuda aí de N canais que tem, né, N sites que tem informação, research, etc, etc, Os relatórios mais gerenciais. relatórios gerenciais, eu acho que consegue sim separar o joio do trigo. E o que eu sempre falo também é o seguinte, né? Ande sempre, no primeiro momento, com os usual suspects. Melhor, Uhum. vai com os caras mais conhecidos, que é Isso. melhor, né? Tudo bem que, putz, de novo, né? A gente teve problema nos caras bem conhecidos. Não, mas então, é né? que hoje a gente tem um a cada 4, é fácil dizer. Então vem com a gente que todo mundo conhece. Isso. É meio egoísmo isso, Exato. mas assim, gente... mas a chance de dar errado com certeza é bem menor. É menor, né? é menor, é um pouco isso, né? Mas assim, acho que tem muita informação, gente, acho que esse é o ponto importante. Muita Bom, informação. Maravilha. E aí uma pergunta que o pessoal sempre me faz. CDI caindo, né? Selic caindo. Por que eu vou comprar fundo de crédito? Poxa, muito simples. Bom, primeiro ponto, né? Vamos separar dois mundos. Os fundos mais para IPCA, que é a grande maioria. Sim. E aí você tem os fundos em CDI. Primeiro que os fundos em IPCA, o CDI caindo, Eles ficam mais chamativos. a correlação não é exatamente a mesma. Eu diria que é muito mais uma questão da NTNB, né?
E acho que a NTNB ainda está alta demais, ela vai cair, e acho que os fundos estão pagando prêmios muito bons, né? Então, é óbvio que eu não consigo girar uma carteira num VGIP inteira rápido, né? Mas a gente tem sempre melhorado o yield, né? Hoje, se eu pegar o yield gross, né? Uhum. Bruto da carteira do VGIP sobre a patrimonial é acima de 9, mais IPCA. Portanto, ele está pagando alguma coisa perto de 8, mais IPCA líquido na ponta, né? O que é bastante coisa, né? E obviamente que com a bola caindo, a tendência disso é você ter prêmio, Sim. né? Natural, né? Por isso que o que acontece com esses fundos, né? Patrimonial do VGIP hoje está 90. Tá em torno de 92. Alguma coisa Tá em assim. torno de 92. Mercado deve estar abaixo de 90, mas a tendência é que, de novo, a gente vai enxergar esses caras voltando. O VGIP tá girando ali em torno de 88, 89. É natural isso, né? Então acho que é um momento bom, de novo, acho que é um momento bom de comprar, na minha opinião. Os caras em IPCA tem que entender exatamente quem, né? Falando em CDI, o que é muito interessante, né? Você pega o VGIR é um fundo que paga lá líquido um CDI mais 3 na ponta, tá bom? Um CDI mais 3 com CDI de 12, isso dá 25% do CDI a mais. Por aí. Um CDI de 6 é 50% do CDI. É muito dinheiro. Não, né? É muito dinheiro. Então, Selic caindo joga todos os yields para baixo. Exatamente. Então, se você pegar o histórico do VGIR, a maior cotação do VGIR, que quando ele era base 100 foi R$ 120, a Selic estava 7, eu acho. 6, não era isso? Foi janeiro. Foi janeiro de 2020. Não lembro direito. Foi antes do entre 6 e Covid. 7. Eu acho que, de novo, acho que a cota do VGIR não valia 120, na minha opinião. Porque, de novo, se o negócio é em CDI, a realidade é que você deveria ter pouca volatilidade no valor da cota, né? Para mim, a cota do VGIR, desculpa, o VGIR, né? O VGIR vale R$10, deveria valer R$10. Hoje está 9, sei lá, 70, 80. 9,80. Sei lá, né? Mas acho que é ao redor de 10 mesmo, é isso. Ele tem um prêmio hoje, né? Patrimonial, acho que é 9,62, alguma coisa assim. Mas ok, mas eu não acho que vai chegar a 12, tá bom? Mas meu ponto é o seguinte, você vê, com um CDI mais baixo, ele estava tradando com prêmio, né? Então, assim, eu acho que mesmo o CDI caindo, ele vai continuar pagando um bom yield, né? Eu não tenho dúvida que os fundos de recebíveis sempre irão pagar um yield melhor que os fundos de tijolo, né? Porque os fundos de tijolo têm um play um pouco diferente. Eu acho que o fundo de recebível, o grande play é carrego. E aí, cara, é difícil ganhar de um carrego de fundo em CDI. Difícil, hein? Assim, é difícil. Ainda mais no Brasil, né? É difícil. E o fundo de tijolo, ele vai ter um carrego menor, porém ele tem um potencial de valorização, especialmente quando cai o CDI. Certo? Mas é um play diferente, né? Ele vai ter mais volatilidade, etc. Então, eu acho, gente, que tem espaço, de novo, não é meu papel alocador, seu trabalho, da turma aqui, mas acho que tem espaço para fundo de recebível, para fundo de tijolo, né? E acho que os fundos de CDI, cara, sempre vão pagar um bom carrego, né? Então eu continuo achando que são ótimos para o portfólio, assim. Mesmo porque uma queda brusca de CDI ainda tá longe, né? O CDI ainda vai manter alto. Aliás, pelo contrário, né? Quer dier, o CDI terminal, primeiro era 8, agora tá 9, então. daqui a pouco é 10. Exato. Não, essa é a vida. Exato, e é um fundo que paga CDI mais 3. Eu fui num evento aí, semana passada, dos economistas famosos e tal, e o pessoal falando que, assim, engraçado, tinha 3 economistas num painel, uma falou que o terminal deles era 8, entre 8 e 8,5, o outro que era 9 e o outro que era 10. Não, pois é. Aí eu falei, bom, se for 10... Você faz a média ali deles. Se for 9, ok. Agora, se for 8, tem que fazer a média. Estourou. Tem que pegar a opinião deles e fazer a média. Tá, vamos lá, cara. Quando você olha o Brasil, talvez... E, de novo, vai depender muito com essa taxa de juros lá fora, né? Quer dizer, se você continuar com a taxa de juros alta lá fora... Você não tem espaço. Você não tem espaço, né? Porque o Brasil é um país de inflação 4, né? E aí você vai falar o seguinte, bom, legal, o que é taxa de juros real no Brasil? Com a taxa de juros lá fora a 4, 5, vai fazer o quê? O Brasil vai ter taxa de juros igual? Não dá. Tem como. Não dá. Né? Não tem então como. essa é a discussão no final do dia. Né? Eu até, inclusive, estava vendo uma reportagem, acho que foi essa semana,
falando que o risco Brasil, né, aquele spread do Sim. Brasil sobre os Estados Unidos está no mínimo histórico. Estava em 150 bips. É mesmo? É. Ah, pois é. Isso é um baita sinal E não aí tem de fundamento alerta. pra isso, né? Não. Sinceramente, não tem fundamento. É que o cenário lá fora também tá bem esquisito. Tá tudo Sim. esquisito. Só a Argentina tá boa agora. Hoje a Argentina é a bola da vez, né? É isso. Independente ali O Milei do ganhou a viés, eleição, o Milei ganhou a eleição, resolveu os problemas. É. Não, tô brincando, é mas... o que os preços estão achando, Pois né? é, Vamos ver se eles estão exatamente, corretos. Vai saber. Ai, A ai. Argentina é um caso à parte. É isso. Bom, mas aí, continuando então nesse nosso papo de corte de juros. Setorialmente, onde você acha que hoje tem mais prêmio? É crédito, é laje, é shopping? Então vamos Aí separar. olhando cabeça de separar. VGHF. Não, então vamos separar. De novo, crédito pra mim é um play pra pagar carrego bom, tá bom? Mas IPCA mais 8, 9 Então, não mas- dura pra sempre. Não, mas não necessariamente ter ganho de capital. Porém, eu enxergo sim oportunidade de ter ganho de capital nos fundos de inflação, Uhum. tá bom? Então assim, eu continuo comprando fundo em CDI pra ter carrego, mas com essa... Como teve deflação, os fundos diminuíram muito os dividendos e aí os fundos caíram e a gente não comprou. Sim. Porque a gente acha que você está comprando numa taxa legal, num carrego bom e que esse negócio vai valorizar. Então a gente enxerga essa oportunidade sim. Uhum. Embora não seja o play clássico, mas a gente já fez lá atrás. A gente já fez lá atrás quando o CDI estava baixo, a gente fez isso com os fundos em CDI, daí depois quando o IGPM deu porrada para cima, a gente comprou os fundos em GPM, porque eu não tenho crédito direto em GPM, daí a gente já chegou a fazer isso com fundo de inflação, então a gente faz esses plays. Tijolo, aí sim é um play de valorização. E o que eu acho, né? Vamos lá, eu vou tentar ser bastante simplista, mas eu enxergo dois grandes drivers de valorização para fundo de tijolo. O primeiro deles é a taxa de juros, portanto, se a taxa de juros é menor, a taxa de desconto vai ser menor, portanto, o ativo valoriza. Se a taxa de juros é maior, o desconto vai ser maior, o ativo desvaloriza. E o outro é aumento ou diminuição de receita, Sim. certo? Porque se aumenta a certeza. receita, teoricamente ele vai valer mais. Yield, Aumenta o yield, vai valer mais, certo? Então, se a gente olhar nesse cenário de queda de juros, você deveria falar o seguinte, bom, então todos são iguais, né? Uhum. Não importa, porque todo mundo... Então, se vai diminuir a taxa de desconto, todo mundo valoriza igual. Sim. Só que aí eu realmente enxergo as coisas de maneira diferente, né? E que eu acho assim, eu acho que galpões logísticos, né, industrial logístico tem pouco espaço de aumento de receita. Por quê? Porque a taxa de vacância já está baixa. Sim. E os aluguéis já estão em máximas históricas. Tá bem precificado. O que eu tô investindo agora em desenvolvimento de galpão. É diferente. Aí eu tô pegando no desenvolvimento para poder ganhar dinheiro no processo de desenvolvimento. Tudo bem? Mas eu não enxergo comprar assim, fundo de galpão descontado que você vai ganhar na valorização, porque eu acho que não tem muito espaço. Também nem tem muito Tá desconto. É isso. Depois disso, eu acho que a gente tem os shoppings, né? Que tem surpreendido bem. Que tem surpreendido. Se você olhar os dados das empresas de capital aberto, cara, tem batido recordes, né, de faturamento, resultado e etc. Mas eu acho que muito disso já precificou nos fundos, tanto que eu continuo preferindo comprar ação de empresa de shopping, porque acho que está mais descontado que comprar os fundos de shopping. Embora a gente tenha comprado algumas coisas, tá bom? É que a ação o cara tem que ter um pouquinho mais de estômago, né? Verdade, mas aí dentro do play do VGHF a gente faz, do VGHF e do VGPR, né? Então, da minha estratégia, multi-estratégia, o hedge fund, que a gente hoje faz dentro do VGHF e do VGPR, do Premium, a gente faz. Mas acho que tem espaço sim, então a gente tem olhado, a gente tem feito alguns fundos de shopping, acho que tem espaço, né? E acho que tem algum espaço de crescimento de receita. E, cara, por último, acho que vem são as lajes comerciais. E aí vem mesmo, porque acho que aí tem... Vamos lá. Não em todos os fundos, mas acho que tem espaço, sim, de... Tem que fazer o cherry picking. Tem que fazer o cherry picking, mas por isso que a gente está começando a nossa tese de tijolo com laje comercial. Porque é onde a gente acredita que tem o maior upside no lado da receita, entendeu? O custo de reposição tá alto. É isso. construir dentro da Exatamente, cidade é muito exatamente simples. isso.
né? Claro, às vezes você pega alguns portfólios, Faria Lima, tal, puta, o cara já tá, um portfólio muito prime, o cara já tá, né? Mas assim, a gente enxerga que tem potencial. Então eu diria que nessa ordem, vai, talvez os 3 grandes segmentos, vai, e eu posso falar de alguns que eu não gosto, né? Hotel, por exemplo. Verdade, pô, a gente tem um fundo de hotel, tem o Mogno Hotéis, tal, hotel é um segmento complexo, muito complexo. Difícil ganhar dinheiro com hotel, difícil. Sério, bastante difícil. Imagino. Né? Nosso trabalho lá hoje no MGHT, a gente, de novo, tá fazendo o que é melhor fazer para defender os cotistas, mas assim, a gente não... Né? Eu comprei a Mogno, a gente comprou a Mogno, veio esse fundo... Tudo. E até vou abrir um parênteses da Mogno e a gente volta aqui, porque eu acho que é um ponto importante. Mas assim, então olhando um pouco os segmentos, minha cabeça é um pouco essa. Assim. Então onde é que tem uma maior upside? Acho que em Lages, depois shopping, por último galpão. Né? Ótimo. E aí, cara, hospital é um negócio complexo, a gente faz dívida, mas eu acho mais difícil... né, o hospital tem muito monoativo e tal. E hotel, assim, putz, não sei, acho que hotel é um cara que vai depender do macro, na minha opinião. Ou seja... Se a gente pegar um país bem, se a gente conseguir pegar um macro bom, aí vai bem. Aí vai bem. Né? Legal. E aí provavelmente eu vou vender os ativos e deixar os cotistas felizes, devolver o dinheiro, e é isso que eu vou fazer. Quer dizer, eu não... Né, de novo, nosso trabalho lá é fazer o que for melhor para os cotistas. Né? Então, não quero... não estou preocupado em ter um fundo de hotéis. Eu estou preocupado em poder fazer o que é melhor para os cotistas. Né? E aí, abrindo um parênteses, o que acho... O que foi legal da história da Mogno? Quando a gente... Foi provocar a turma da Mogno lá, para saber se eles tinham algum interesse em vender a empresa. A gente tinha escutado, né, que eles, né, talvez estavam interessados e tal. E a gente foi muito numa preocupação de gerar valor para os cotistas dos fundos da Mogno. Né? O MGCR era um fundo com 8 mil cotistas, tradando muito pouco. Inclusive, a gente tinha posição no VGHF. O FOF, o MGFF, é um fundo que estacionou lá nos 600 e poucos milhões, uma liquidez baixa. E a gente veio com um pitch lá no começo de falar, gente, a gente acredita que a gente consegue trazer esses caras todos para dentro do VGHF num processo inteligente, destravando valor para os cotistas. E, cara, acho que isso ajudou com que eles decidissem vender a Mogno para a gente. Né? Porque eles legitimamente tinham uma preocupação com os cotistas lá. Né? Que é o que a gente está fazendo. A gente primeiro fez no MGCR, deu super certo. E agora a gente está com uma consulta formal aos cotistas do MGFF, tá na rua agora. Aí fazer uma propagandinha aqui, quem é com cotista, certeza. Por favor. Porque, pô, a gente está fazendo patrimonial contra patrimonial, então tá pagando ágio em relação ao mercado. Então lá tem todo um racional, lá um materialzinho. O VGHF é um fundo que tem mais liquidez, entrega mais retorno, entrega mais dividend yield, tem menos risco. Ou seja, todos os motivos, na minha opinião, para o cotista ficar. Porém, quem não quiser, o fundo trada quase 4 milhões de dia. Venda ao dia seguinte, não tem problema. Isso. Mas minha sugestão é que é? Aprove, porque você vai receber, no limite você recebe seu dinheiro com ágio. Ou seja, é melhor para você. Eu acho que você tem N motivos para ficar cotista, mas se não quiser, não tem... não gosto do Vedross, acho ele feio, gordo, sei lá, não importa, cara. Não gosto da Carol, não importa, cara, sabe? Não gostei do... Tudo bem, assim, de novo, não dá para você deixar... Não quer mais estar posicionado não em quero, FOF, não quero, não tem problema, né? Eu comprei um FOF, eu quero estar em FOF, não quero estar no Hedge Fund, não tem problema nenhum, né? Mas a parte legal é o seguinte, a gente está dando um veículo que tem liquidez para que ele saia. Né? Então, na minha opinião, isso é gerar valor para o cotista. Né? Claro, os 600 mil lá vão falar que eu tô... Não. Esquece. Mas acho que a maioria concorda. Eu acho que os cotistas têm achado que é um movimento positivo, né? Tanto que a patrimonial do MGFF está em 72,86, né? Que a gente pegou do fechamento de outubro. Sim. E o preço de tela está girando aí em torno de uns 68, mas quando a gente anunciou o tava com 10... Tava com 60, 64, tava mais ou menos exatamente. Então ele subiu uns 5%. Exato. E vai ser patrimonial por patrimonial, né? Então, que é o mais justo, a patrimonial, né? Do VGHF é mais alta, né? 9,19. E o que é interessante também, a gente fez um estudo, o VGHF é um fundo que desde o primeiro dia até final de setembro ele trada na média 4% de ágio em relação à sua patrimonial. E o MGFF, na média, trada com 14% de
deságio Nossa. em relação à patrimonial. Então, realmente... Isso é o problema dos FOFs. Se você olhar, eu preciso fazer a mesma análise dos FOFs. E eu quis pegar o mesmo período, gente, até para não pegar momentos de mercado diferentes. Então, eu peguei o mesmo momento de mercado e aí eu peguei o VGHF, eu peguei todo o histórico dele, desde o começo. Daí eu peguei o MGFF, o mesmo momento de mercado. Então, cara, isso para mim reforça demais a tese do multi-estratégia do hedge fund, entendeu? E, de novo, eu sou fanzaço, não é porque a gente foi pioneiro, não. Mas, cara, é um veículo muito mais... Livre. Livre, obrigado, Carol. É muito mais ágil, muito mais livre. Então, acho uma maneira muito mais inteligente pra gente poder gerar valor. Instrumentos, é isso, para gerar valor. Pra gerar valor pro Exatamente. cotista Você na não ponta. fica preso a um Que esse é o nosso trabalho no final do dia, entendeu? a um único tipo de ativo. Até só nessa linha mesmo da Mogno. Como é que vocês têm visto esse movimento de consolidação de gestores? Assim, tem acontecido bastante. A gente tem visto pipocar umas notícias ali. Sim, comprando VBI, outro, VBI, RBR, a gente... Cara, assim, eu acho que é um movimento meio natural. Se você olhar o mercado de REITs nos Estados Unidos, que você pode comparar com o mercado de fundos imobiliários, se eu não me engano, o número de fundos é tipo metade do que tem aqui, e em termos de AUM é tipo, sei lá, 20 vezes. Eu não sei, é um número absurdamente maior. Sim. Então, assim, é natural que a gente enxergue uma certa consolidação de fundos, principalmente, e de gestoras, eventualmente. Né? Se você vê um dos movimentos da VBI, acho que eles compraram apenas os fundos imobiliários da MOR. A MOR continua como uma gestora. Sim. Né? Então, eu acho que vai ser... o Pátria comprou uma parte da VBI para a parte de imobiliários. Sim, mas aí veio a gestora inteira. É diferente o movimento. É que a VBI era só imobiliário, Sim, né? mas o que eu quero dizer é o seguinte. A MOR continua existindo como gestora, fazendo outras coisas. Então, o que acontece, né? Tamanho importa nesse mercado. Liquidez importa nesse mercado. Né? Então, uma coisa que os cotistas da Valora podem ter certeza é que a gente vai trabalhar dia e noite para que os fundos tenham liquidez, para que os fundos tenham tamanho. Né? Então, é isso. Né? Então, ou é isso ou a gente vai vender os ativos e vai encerrar o fundo. Ponto. Né? Então, não tem apego. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, esse processo agora do MGFF foi exatamente isso. Poxa, eu trazer isso tudo para dentro do VGHF. O VGHF vai para um fundo muito maior. Né? VGHF hoje já está com quase 900 milhões, colocando para dentro o MGFF, ele vai para cima de 1,5 bi. Né? Todo mundo ganha. Exatamente. Né? Então a gente tem isso na cabeça, então isso é fundamental. Quando a gente fez lá o Premium, que é um setipado, ele já nasceu grande, nasceu com quase 500 milhões, mas eu falei, gente, é o seguinte, daqui 2 anos, vou crescer esse veículo aqui. Se tiver liquidez no mercado setipado, legal, a gente mantém. Se tiver a liquidez que o investidor precisa, necessita, nós vamos manter no setipado. Se não, a gente lista e vê o que faz. De novo, foco, cabeça, investidor. Então eu acho que vai ser natural esse movimento, embora a gente tenha visto até algumas gestoras novas aparecendo, né? Nos últimos anos apareceram aí um ou outro, mas eu acho que a barreira de entrada hoje está mais difícil, sim, tá bom? Acho que esse é um ponto importante. Então acho que vai ser um movimento natural. Agora a gente não tem assim, pressa nenhuma e acho que o movimento que a gente fez foi para deixar claro que a gente aqui é consolidador e não potencial consolidado, ponto. É isso. Maravilha. Entendeu? Bom, para finalizar então, que o papo tá muito bom, mas daqui a pouco a gente chega em 1 hora. Como que a gestão interfere no resultado da estratégia e dicas para um investidor iniciante no mercado de FIIs? Bom, vamos lá. Primeiro, vou tentar... Vamos pensar o seguinte, num fundo de tijolo, monoativo, só para a gente tentar simplificar. Teoricamente, a gestão tem uma influência menor, né? Embora, se você pensar, se você tiver um gestor que não está preocupado com quanto o inquilino está pagando de aluguel, por exemplo, pode fazer toda a diferença do mundo, certo? Porém, com a evolução dos fundos, né, ao longo dos anos, de monoativo para depois multiativos, aí você tem os fundos de crédito, que, de novo, né, você pega um fundo de crédito, o VEGIR tem duration de 2 anos e meio, 3 anos. Então, basicamente, a cada ano volta 20%, 25% do fundo. Então, se você não tiver uma capacidade de gerar novos negócios e poder recompor o fundo morre.
Sim. né? Então, isso é um trabalho super ativo. É quando você pensa num fundo multi-estratégia ou num hedge fund, eu acho que isso é levado ao máximo, né? Ou seja, o papel da equipe de gestão é fundamental para poder gerar alfa e gerar retorno para o cotista, né? Então, eu diria para você que numa escala, né, obviamente, o que tem menos ou menor influência, não que não tenha, é num fundo monoativo, Uhum. certo? Embora acho que tem trabalho para fazer, porque se o gestor largar, você pode, né, Sim. simplesmente estragar ou destruir valor do cotista. Então, não estou dizendo que não tenha, mas estou dizendo que numa escala, né, o menor influência seja num fundo monoativo, de tijolo, você vai passando depois para um fundo multiativo de tijolo, que eu acho que o pessoal tem girado mais as carteiras, é muito interessante. De qualquer maneira, por definição, um fundo de tijolo, o tijolo que está lá dentro, né? Uhum. Ele tem menos liquidez do que os papéis, do que os CRIs, por definição. Sim. Então, é depois um fundo de crédito, né? Indo depois para um multi-estratégia hedge fund. Os FOFs deveriam ser assim, porém os FOFs têm certas amarras que a gente faz um outro podcast para falar. Com certeza. Porque é uma longa conversa, porque os FOFs ficam muito presos e por isso que eu decidi. A gente tem um FOF, que é o MGFF, eu poderia muito bem falar, vou ter este veículo, vou crescer esse veículo, porém ele é tão travado, tão preso, que aí a nossa decisão estratégica foi trazer para dentro de um hedge fund. Né? Ou seja, a gente tem um FOF dentro de um hedge fund, nós não teremos e não teremos mais, né, um FOF independente. Mas acho que é um pouco isso. Então, na minha visão, é fundamental, turma. Ou seja, você quer comprar fundo imobiliário? Claro, entenda os ativos, mas tem que entender quem está lá na frente, porque senão você está deixando o seu rico suado dinheiro na mão de quem não deveria estar. Entendeu? Acho que esse é o ponto importante, né, Carol? Exatamente. Bom, Primeira coisa é analisar o que você está comprando, né? De quem você está comprando. é isso. E aí, já emendando, dicas aí para um investidor iniciante. Quer começar, Carol? Olha, eu acho que para quem está começando, o importante é estudar. Né? Você tem que olhar o tipo de fundo que você está comprando, né? Pesquisar as gestoras. Né? Hoje a gente tem, como o Pedro citou algumas aqui também, tem gestoras competentes, né? Tem uma turma bem capacitada por trás. Então, você tem que entender o seu perfil. Né? Se você tem um perfil mais de tomador de risco ou se é mais conservador. Né? A gente tem os fundos de crédito. O Vedrossi deu uma bela separada aí no que é high yield e no que é high grade. Eu acho que é basicamente isso. Você tem que entender mais ou menos ali, tentar se informar o máximo possível do que você está comprando e acompanhar, né? As gestoras soltam os relatórios gerenciais mensalmente, então tem muita informação ali. Né? Então, acho que dá para ter uma base legal. É melhor do que os fundos líquidos, que você tem menos informação hoje em dia. Né? É isso. Aí, assim, eu sempre falo isso. Você vai comprar fundo imobiliário? Tenha na sua cabeça médio e longo prazo. Uhum. Claro, esse papel é liquidez, é D2, teoricamente você pode tradear. Só que assim, se você tiver na sua cabeça uma visão de médio e longo prazo, você não vai perder dinheiro. Ponto. Que tem muita Entendeu? gente que enxerga fundo imobiliário como ação, né? É isso. Então, acho que o ponto fundamental na minha cabeça é esse. Né? E óbvio, pô, o que tem de carteira recomendada por aí, vocês têm aqui, vocês fazem, né? Os analistas Exatamente. fazem. Então, acho uma boa maneira de recomeçar. Né? Exato. Use a experiência e o trabalho de quem tá mais tempo fazendo isso do que você, que é o seu caso, gente. Certo? Então, bom, vai cá, pega a carteira recomendada da Critéria. Exatamente. E já começa por aí, entendeu? E depois, claro, ao longo Fica do feio tempo você fazer vai o meu mexendo. próprio jabá, mas já que você Claro que não! Mas é verdade. Poxa vida, você passa o dia inteiro analisando o fundo e perguntando e conversando com o gestor e querendo saber informação e tirando dúvida de assessor, que é dúvida de cliente. Então, exatamente, tem as carteiras automatizadas aí. Claro, eu acho que é um ótimo caminho para começar. Exatamente. E óbvio, depois, poxa, informem-se, porque tem aquilo que eu falei um pouco, né, um tempo atrás tem aqui. diversos researches aí. Muita coisa. Mega capacitados. Muita coisa. É isso. Bom, pessoal. O que não falta é material legal de fundo imobiliário. Olha, realmente tem surgido bastante coisa.
Verdade. Mas eu acho que nada substitui falar com vocês, viu? É realmente... É que, infelizmente, não dá, por exemplo, a gente falar com 600 mil investidores. Pois né? é. Mas, A bom, gente adora fazer isso, para é um todos, prazer para enorme. aqueles que não têm acesso, tem a carteira da Critéria. Exatamente. Eu falo sempre com vocês. Exatamente. Sintam-se aí, próximos deles, que eles realmente são muito próximos. Mas, pessoal, agradecer vocês pela presença e parabenizar pelo trabalho que, com certeza, tem dado muitos frutos aí. Quem tá na nossa carteira da Critéria tá posicionado no VG, que tá indo super bem. Que legal. Né? E, enfim, não vou falar outros detalhes que a gente pensa em adicionar outros fundos aí da Valora mais para frente. A gente só Legal. tá esperando um timing perfeito para as coisas, mas podem comprar VG, VGIP, VGHF, VGPR com os olhos fechados, que com certeza vocês vão ter um retorno muito legal. Nosso trabalho aqui é fazer gestão, o de vocês é fazer alocação. Exatamente. É isso. Obrigado pela oportunidade. Conta com a gente sempre, viu? A gente agradece. Vocês são Obrigado, excelente pessoal. parceiro. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.